alunos, aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Nós estamos aí com o Aprender Sempre, volume 2. Esta semana vamos começar a sequência de atividades 2, e esta é a aula 1, e o tema é Cruzando Ideias, Leitura e Interpretação. O objetivo da aula é ler e interpretar o artigo de opinião, observando como o autor apresenta seu ponto de vista e o sustenta por argumentos. Então, lembrando que esse gênero textual, o autor apresenta um ponto de vista sobre um assunto de relevância social, que chamamos de tese, e argumentos que a sustentam. Então, eu tenho o texto aqui e eu vou fazer a leitura junto com vocês. Leia o texto. A sexta extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa. Ecodebate. O mundo já teve 5 extinções em massa das espécies terrestres, todas elas causadas por fenômenos naturais, como a queda do asteroide que provocou, além da morte de milhões de seres, a extinção dos magníficos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Atualmente, a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a sexta extinção, mas que na realidade é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos, provocado pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta que se arvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Pela primeira vez, nos 4,5 bilhões de anos da história do planeta azul, uma espécie que evoluiu na rica biodiversidade da Terra se apropria da herança natural para promover a riqueza da humanidade às custas do empobrecimento dos ecossistemas e da eliminação dos seres que, durante milhões de anos, compartilharam uma casa comum. No início do Holoceno, a humanidade respondia apenas por 0,1% da biomassa terrestre. Hoje em dia, os seres humanos e seus animais domesticados ocupam a maior parte do espaço terrestre. As áreas ecúmenas ocupam 97% da área global, deixando apenas 3% para as áreas anecúmenas. Então, ecúmenas quer dizer que é uma área habitável ou habitada da Terra e apresenta condições adequadas à ocupação humana. Já as áreas anecúmenas são as áreas que não são habitáveis, não tem como habitar, elas são impróprias de habitação. Então, continuando aqui, a civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários, que na realidade são prisões para a exposição dos animais selvagens, privados de liberdade e confinados para o deleite e a curiosidade dos humanos. O relatório Planeta Vivo de 2018, divulgado pelo Fundo Mundial para a Natureza, mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerado uma aniquilação da vida selvagem. As populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014. Confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza, a Plataforma Intergovernamental da Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos da ONU mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. O relatório elaborado nos últimos 3 anos
e divulgado em maio de 2019, fez uma avaliação do ecossistema mundial com base na análise de 15 mil materiais de referência. O documento afirma que, embora a Terra tenha sofrido sempre com as ações dos seres humanos ao longo da história, nos últimos 50 anos, os arranhões se tornaram cicatrizes profundas. A população mundial dobrou desde 1970, a economia global quadriplicou e o comércio internacional está 10 vezes maior. Para alimentar, vestir e fornecer energia a este mundo em expansão, florestas foram derrubadas num ritmo surpreendente, especialmente em áreas tropicais entre 1980 e 2000. 100 milhões de hectares de floresta tropical foram perdidos, principalmente por causa da pecuária na América do Sul e plantações de palmeira de dendê no sudeste da Ásia. A situação dos pântanos é ainda pior. Apenas 13% dos que existiam em 1700 estavam conservados no ano 2000. O aumento dos plásticos nos oceanos é de tal ordem que em um futuro próximo haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Portanto, toda a ação humana está matando mais espécies do que nunca. Cerca de 25% dos animais e plantas se encontram agora ameaçados. A revista científica Science fala em defaunação em larga escala. As tendências globais em relação às populações de insetos ainda não são totalmente conhecidas, mas foram registrados declínios acelerados em algumas regiões. O desaparecimento das abelhas, por exemplo, é não só um crime de ecocídio, mas também uma ameaça à própria alimentação humana, que depende dos polinizadores para viabilizar montantes crescentes de comida para a população mundial. A biodiversidade da Terra está ameaçada. De fato, o ser humano, no antropoceno, está promovendo uma matança de grandes proporções. O Tribunal Penal Internacional decidiu, no final de 2016, reconhecer o ecocídio, que é a destruição em larga escala do meio ambiente, como crime e um delito de escopo local e global que justifica criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocídio é também um suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza dos ecossistemas e sem a estabilidade climática. Como constatou Justin McBride em artigo no site Truthout, de 14 de setembro de 2019, as atrocidades que desenrolam nos diversos biomas da Terra não têm análogo geológico e chamá-lo de sexta extinção em massa é fazer com que aquilo que é uma erradicação ativa e organizada pareça algum tipo de acidente passivo. Estudos mostram o apocalipse de insetos ou a aniquilação biológica confirmam a perda de 60% de todos os animais selvagens nos últimos 50 anos. A humanidade já ultrapassou diversas fronteiras planetárias e está promovendo uma grande morte no planeta. Não se trata de uma erupção vulcânica de grandes proporções, a caída de um asteroide gigantesco ou a liberação lenta de oxigênio na atmosfera devido à fotossíntese das cianobactérias. O pesquisador diz: o que acontece atualmente é o primeiro evento de extermínio que está levando a Terra à beira do necroceno, a era da nova morte necrótica. O extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. José Eustáquio Diniz Alves é o colunista do Ecodebate, doutor em demografia. Então, agora nós temos aqui as questões para a interpretação desse texto, né? Responda aqui as questão indicada pelo seu professor e depois apresente para a turma. É claro que nós não estamos presenciais, né, para fazer isso, mas cada um vai fazer na sua casa, vai responder ao que se pede aqui as questões relacionadas ao texto.
Então, qual o propósito comunicativo do texto? Uma sugestão de resposta para vocês é reconhecer o gênero textual, que é um artigo de opinião, e nele a ação do argumentar como uma prática social. No caso específico, o autor apresenta argumentos que nos levam a crer na possibilidade da sexta extinção das espécies. Já na 2, o autor do texto nos traz um dado. Os 5 processos de extinção de espécies já vivenciados na Terra ocorreram a partir de fenômenos naturais. Entretanto, ele discute a possibilidade da sexta extinção das espécies, mas refuta o posicionamento de que o extermínio das espécies possa ocorrer por uma catástrofe natural. Ele defende a ideia de que a sexta extinção será um evento único e novo. Quais são as razões apresentadas pelo autor para justificar esse posicionamento? Então, uma sugestão aqui de resposta é que trata-se de um evento único e novo, porque há a previsão de que a sexta extinção não seja provocada por fenômenos naturais, mas sociais, ocasionados sobretudo pela ação do homem na natureza, que vem desequilibrando os ecossistemas. AC. Conforme o texto, cite alguns exemplos em que o autor mostra as razões pelas quais a sexta extinção das espécies está relacionada à ação do homem. Então, uma sugestão de resposta aqui é que algumas informações do texto, como situar os dados de instituições que atestam o aumento de desmatamento, poluição e extinção de animais, ou seja, os dados que sintetizem a ação do homem na natureza. AD. O autor finaliza o texto expressando o seu posicionamento em relação ao tema abordado. Que posicionamento é esse? Então, aqui uma sugestão de resposta é que vocês podem indicar o enunciado. O extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. Como resposta, né? E aí vocês escrevam também um pequeno parágrafo sobre o que você entendeu do texto. Aí, pela formação acadêmica do autor do texto, José Eustáquio Diniz Alves, você considera que a discussão apresentada por ele tem fundamento e é confiável? Então, uma sugestão de resposta aqui é que o autor do texto ele tem formação em demografia, que é a ciência que estuda a quantitatividade, né, que estuda quantitativamente as populações humanas, suas variações, seu estado, seu índice de crescimento ou de redução, seu desenvolvimento econômico e processos de migração, além das condições sociais, natalidade, mortalidade, entre outros. Essa formação se expressa na forma como o autor escreve seus posicionamentos, e isso passa grande credibilidade ao leitor. Qual o seu posicionamento em relação à temática do texto? Então, aqui uma sugestão também de resposta. Bom, primeiro porque essa questão F, ela trata de uma questão aberta, né? Mas espera-se que os estudantes destaquem a importância da preservação da natureza para a manutenção da vida de todas as espécies da Terra. Bom, com isso eu finalizo a aula 1 e até a nossa próxima videoaula.